O secretário de Estado Marco Rubio esteve ontem em Israel para, ao lado de Benjamin Netanyahu, reafirmar o apoio americano a Israel. Mas hoje Marco Rubio está na Arábia Saudita para duas missões importantíssimas. Aliás, ele não está só. Ele está acompanhado do secretário de Segurança Nacional, Mike Waltz, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e também do enviado especial de Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Bem, essa delegação importantíssima está em Riad para duas missões importantes, como disse. A primeira é tentar convencer a Arábia Saudita a restabelecer relações normais com Israel. O príncipe Mohammed bin Salman até disse que poderá, sim, eventualmente, restabelecer os laços com Israel. O problema é que, na mesa de negociações, está a questão dos palestinos. Os Estados Unidos querem realocar os palestinos, tirá-los da faixa de Gaza para outros países árabes. E a Arábia Saudita é contra este movimento. Porém, contudo, a Arábia Saudita acredita, sim, que deve criminalizar o Hamas. E isso, então, seria, digamos, uma concessão da Arábia Saudita. Ela aceitaria estabelecer relações normais com Israel e aceitaria, sim, o fim do Hamas entre os palestinos. A questão é que a Arábia Saudita não quer, de forma alguma, que os palestinos sejam tirados da região de Gaza para outros países árabes. Aliás, país árabe nenhum quer. Uma das condições para a negociação de paz com Israel é a criação de um Estado palestino. Acontece que do outro lado, ou seja, Estados Unidos e Israel, o discurso é o seguinte: os palestinos não querem a criação de dois Estados. Eles têm se recusado terminantemente desde o começo do século XX. Então esse é um impasse, esse é um imbróglio. Os países árabes não querem receber os palestinos, querem que eles continuem na faixa de Gaza e na Cisjordânia, claro, mas aceitam, sim, a eliminação do Hamas, ou pelo menos aceitam criminalizar o Hamas, ou considerá-lo um grupo terrorista que não tem direito à existência entre os palestinos, porque não tem direito a liderar os palestinos. Por sua vez, Israel e os Estados Unidos já não querem os palestinos na faixa de Gaza, até porque tem planos importantes para aquela região. Bem, essa é a primeira missão de Marco Rubio como secretário de Estado. A outra, mais importante ainda, é a negociação de paz sediada na Arábia Saudita, na paz entre Rússia e Ucrânia, encontrando-se com líderes russos. Essa é a segunda missão. Está marcado para amanhã, em Riad, um encontro entre esta delegação americana com uma delegação russa para estabelecer um plano de paz. E é aí que surge todo o problema. Esta negociação não envolve a Europa. Bem, precisamos lembrar como que as coisas se davam até pouco tempo, antes de Trump chegar ao poder. A Ucrânia foi invadida em fevereiro de 2022, portanto, já no governo Biden. E aí, o que aconteceu? Biden era o chefe das negociações, das possíveis negociações de paz, mas não se envolvia diretamente. Seu papel era enviar dinheiro para a Ucrânia. Quem estabelecia relações com a Rússia, sempre cada vez mais conflitantes, eram os países europeus, sem falar, claro, no próprio Zelensky, que tinha um trânsito aberto entre os países europeus. Ou seja, Biden dava dinheiro do contribuinte norte-americano para a Ucrânia e os países europeus é que negociavam possibilidades de paz com a Rússia, que na verdade nunca existiram. Porque a União Europeia, os países europeus, estavam determinados em enfrentar a Rússia até não só tirá-la do território ucraniano, como derrotá-la. Acontece que as coisas mudaram. Desde que J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, falou duro na Alemanha na semana passada de que a União Europeia, ou os europeus, ou a OTAN, não teriam mais a interlocução privilegiada com Moscou, e sim os próprios Estados Unidos, as coisas mudaram muito. J.D. Vance disse
foi taxativo, disse com todas as letras que a Ucrânia não entraria na OTAN e que a União Europeia, ou os europeus, países importantes europeus de modo geral, já não tinham força suficiente para negociar nada com a Rússia, até porque não era da vontade dos europeus estabelecer uma negociação de paz. Então o governo Trump tirou a Europa de jogo. Ela não tem mais nenhuma influência na negociação de paz. Antes disso, Trump conversou por 1h30 com Putin, o que levou, claro, horror, pavor à União Europeia. Bem, Trump se intrometeu, segundo os europeus, nessa história, escanteou os europeus e agora negociará a paz diretamente com a Rússia. E esse é o grande problema a ser enfrentado por esta delegação que está em Riad. Bem, Zelensky também está na região, ele está nos Emirados Árabes Unidos. Promete fazer uma visita à Arábia Saudita, mas disse que não se encontrará com os representantes russos. Disse também que depois visitará a Turquia. Ou seja, Zelensky, seguindo instruções da União Europeia, não quer nem saber de uma negociação de paz, muito menos uma negociação de paz que não envolva a Europa. Dá para entender. Bem, se Donald Trump falará diretamente com a Rússia sem a participação da Ucrânia e sem a participação dos países europeus, é possível imaginar que as bases para um acordo de paz já nascerão um tanto quanto defeituosas. Mas, seja como for, Rubio disse o seguinte: nos próximos dias saberemos se a Rússia tem sim interesse em pacificar ou interesse na paz com a Ucrânia ou não. Bem, por outro lado, a Europa já chamou, a França, já chamou países europeus para uma reunião de emergência hoje, para uma cúpula de emergência hoje em Paris. A França tentará estabelecer aí um diálogo de urgência para discutir essa questão que está sendo tratada na Arábia Saudita. Os países que lá estarão para essa cúpula: Alemanha, Itália, Polônia, Dinamarca e Reino Unido, com a França também, evidentemente, sem a presença de nenhum representante norte-americano, pelo menos não até o momento. Então existem aí dois blocos falando sobre paz e guerra. Um na Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, e o outro bloco na Europa, falando do mesmo assunto, porém sem a presença de russos e americanos. Como entender este imbróglio? Se Rússia e Estados Unidos concordarem de que a guerra deve acabar mediante certas condições, e a Europa fizer a mesma coisa, certamente serão decisões antagônicas. Um lado não conversará com o outro, o que dificulta e muito o entendimento. Como poderá haver uma paz nessas bases? Muita gente diz que os americanos querem tirar Zelensky das negociações e do poder. Aliás, é preciso tirá-lo do poder para não ser ele, daqui para frente, um interlocutor ucraniano. Já os europeus querem algo completamente diferente, fortalecer ainda mais Zelensky, que abrirá ainda mais as portas para os países europeus tomarem conta da Ucrânia, com o propósito, claro, de defendê-la. Aliás, o Reino Unido é quem encabeça essa posição. O Reino Unido já se mostrou favorável em enviar tropas para a Ucrânia a fim de defendê-la. Muitos analistas dizem que antes de um acordo de paz, o que está acontecendo aí é um acordo cada vez mais de separação entre Estados Unidos e Europa. Estados Unidos poderia entrar em acordos com a Rússia? Poderia, porém criando sim uma inimizade com a Europa. Os Estados Unidos poderiam ficar isolados? Poderiam. Se não tiver acordo com a Rússia e também não tiver uma boa relação com a Europa, os Estados Unidos ficariam sozinhos. A Europa ficaria, digamos, também sozinha, mas numa linha de frente contra a Rússia dentro da Ucrânia. E a Rússia, por sua vez, teria que estreitar ainda mais os laços com China, Irã, Coreia do Norte, entre outros. O que
Claro, não traria nenhuma novidade nesse cenário, apenas reforçaria aquilo que os 4 anos de Biden fizeram, uma separação total entre Rússia, Europa, Estados Unidos e Ásia. Ou melhor, o eixo do mal estaria cada vez mais fortalecido, só que com uma diferença: os Estados Unidos de Trump estariam isolados. Já outros dizem que os Estados Unidos pode fazer uma forte aliança com a Rússia, deixando a China de lado, e a Europa também. A Europa teria que fazer uma amizadinha mais profunda com a China para tentar, em termos comerciais, sobreviver às futuras sanções americanas contra os países europeus. Haja entendimento nessa história, é um grande imbróglio. Mas, como se vê, a aposta é essa: será que os Estados Unidos poderão criar condições de paz na Europa ou no leste europeu sem a Europa? Será que a Ucrânia se desfará de suas alianças com países europeus para aceitar uma proposta americana, porém sem Zelensky à cabeça? As apostas estão abertas. Bem, a semana será quente, como vocês viram. Começa quente e provavelmente terminará quente. Muita gente não acredita que esse acordo de paz será possível. Uma notícia curiosa a respeito de um juiz que tem feito de tudo para barrar o projeto de Trump de cortar, ou melhor, de fechar a torneira do desperdício nos Estados Unidos. Este juiz, o senhor Jack McConnell, está sob investigação do governo norte-americano. Bem, aqui em matéria do Gateway Pundit diz o seguinte: o juiz Jack McConnell, que interrompeu o congelamento temporário de gastos do presidente Trump, recebeu mais de 100 milhões de dólares em financiamento governamental para sua própria ONG. É isso que o governo está investigando. A matéria diz que, em uma revelação bombástica, a America First Legal descobriu evidências contundentes de que o juiz federal Jack McConnell, um juiz de Rhode Island, que suspendeu o congelamento temporário de gastos do presidente Trump, estava profundamente enraizado em uma organização sem fins lucrativos, financiada pelo contribuinte norte-americano, recebendo mais de 128 milhões em financiamento governamental durante seu mandato. De acordo com a investigação, McConnell atuou no conselho de administração da ONG chamada Crossroads desde 2006, incluindo uma década de mandato como presidente. Mesmo depois de assumir seu assento no Tribunal Federal em 2013, McConnell continuou a aparecer como diretor nos registros do formulário 990 da ONG junto ao IRS. Então, está aí, o pessoal está dizendo que o juiz está tentando congelar a ação de Donald Trump de cortar gastos por interesses bem particulares, porque ele foi beneficiado e muito pela corrupção do governo Biden. Outra notícia bem curiosa, essa foi publicada pelo Breitbart News, diz o seguinte: o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, cortou milhões em contratos que estavam ativos sob o governo Biden, incluindo, vejam só, um consultor brasileiro de florestas e gênero e um consultor de avaliação de gênero para a América Central. A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, anunciou os cortes na sexta-feira, dizendo que o departamento encerrou 78 contratos, totalizando mais de 132 milhões de dólares. Rollins disse que 1.000 contratos também estão atualmente sob revisão para potencial encerramento. As descobertas são resultado de uma revisão do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, liderado por Elon Musk. Ela disse: eu saúdo os esforços do DOGE e da USDA, porque sabemos que o seu trabalho nos torna melhores, mais fortes, mais rápidos e mais eficientes. Espero acesso total e transparência ao DOGE nos próximos dias e semana,
disse Rawlings. Então está aí, curioso, não é? 229 mil dólares aqui foram para um consultor brasileiro de florestas e gênero. A matéria não dá maiores explicações. Como assim? Floresta e gênero? Eles ganharam uma bolada aqui do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Também a matéria também não diz quem é esse consultor brasileiro. Ele recebia dinheiro para dar conselhos ao Departamento de Agricultura norte-americana sobre florestas e gênero. Se alguém souber quem é esse consultor brasileiro, deixa aqui nos comentários. E também 29 mil dólares para um consultor de avaliação de gênero da América Central. Também não diz quem é, mas quem souber, deixe o nome aqui nos comentários. Pois é, curioso, não? Veremos mais coisas ainda no decorrer do período, certamente, e mais coisas que envolvam gente aqui do Brasil, por exemplo, né? Vamos aguardar. Bem, vocês viram que eu tenho um tabuleiro de xadrez aqui, não é mesmo? É para explicar, por exemplo, essa ação que está acontecendo agora na Arábia Saudita. Os Estados Unidos, o rei americano, Donald Trump, mandou Marco Rubio para conversar com os russos. A delegação russa ainda não foi nomeada, não se sabe quem participará entre os russos, mas os primeiros dois movimentos serão esse. Marco Rubio para conversar com os russos. Pois é. Bem, você não precisaria de um tabuleiro de xadrez para entender isso. Mas o tabuleiro de xadrez é interessante porque a Europa, por exemplo, não tem lugar. Você não pode começar com duas rainhas, o mesmo jogo, não é? E também a Ucrânia não está no tabuleiro, como disse.